Dale galera, como estamos? No vídeo de hoje vou falar do nível de poder dos Genins da época de Naruto clássico, mostrando o ranking do mais fraco ao mais forte. E se você gosta desse tipo de vídeo, já manda o like e comenta se vocês concordam com as posições. Aproveita e se inscreve. Bora lá! E em 15º lugar temos ela, Ino Yamanaka, e acho que ela fica em último lugar porque na época de Naruto clássico, a Ino não foi tão explorada e nem teve grandes demonstrações de força ou habilidades que pudessem fazer ela chegar mais longe nesse ranking. O que mais a fazia se destacar era a técnica especial de seu clã, o Jutsu Transferência de Mente, porém ela ainda não era tão boa no uso da técnica, tendo em vista que a própria Sakura no exame Chunin conseguiu se livrar do controle dela. O que já nos leva para o 14º lugar, que é dela, Sakura Haruno. Nessa época as duas tinham um poder bem equivalente e é certo que elas empataram em sua luta no exame Chunin, mas acredito que Sakura era superior a Ino justamente por ter conseguido se livrar do Jutsu Transferência de Mente, mostrando quão boa ela era no controle de chakra desde essa época, sendo uma das suas maiores habilidades a de conseguir se livrar facilmente de Genjutsu, fora seu nível de inteligência que já era um dos maiores dentre os Genins da época. Em 13º lugar temos Hinata Hyuga, que apesar de ser um membro de um dos clãs mais fortes de Konoha e possuir o Byakugan, também não demonstrou muitos feitos no período de Naruto clássico, e por isso e pelo medo que ela demonstrava ter em combate, acho que ela não conseguiria sair vitoriosa contra ninguém que está acima nessa lista. E em 12º lugar temos Tenten, e acredito que ela sim era a Kunoichi mais forte entre os Genins de Konoha nessa época, e sua habilidade natural com Fuinjutsu a colocava num nível superior com certeza. Em 11º lugar temos Kiba Inuzuka. Para mim, Kiba só fica acima da Tenten por ter mais desenvolvimento em batalha individual que ela, o que junto com sua grande velocidade e parceria com o Akamaru o ajudariam a sair vitorioso. E em 10º lugar temos Kankuro, um dos 3 irmãos da areia. Ele é um dos grandes usuários de marionete e é sim muito forte, mas como ele já foi derrotado pelo próximo da lista, não tem como eu colocá-lo mais longe que isso. Em 9º lugar temos Shino Aburami. Ele se destaca bastante por sua inteligência e pelo uso de seus insetos, que entre outras coisas são capazes de sugar o chakra dos adversários, que foi exatamente o que fez sair vitorioso em sua luta contra Kankuro. Porém, o Shino não tem uma reserva de chakra muito grande, o que ficou claro quando ele caiu inconsciente depois de vencer o Kankuro. Por causa disso, acredito que ele não teria muita chance com o nosso próximo colocado. E em 8º lugar temos Choji Akimichi. Seu jutsu de expansão dá a ele uma força física muito grande, mas é seu modo borboleta que realmente coloca o Choji num outro patamar em relação aos Genins daquela época. Acredito que nesse modo ele poderia estar até mais acima nesse ranking, porém sua inocência e baixa inteligência em batalha acabam o prejudicando. Em 7º lugar temos Temari, a irmã mais velha de Gaara e Kankuro, e eu coloquei ela nessa posição principalmente por sua proficiência no uso do estilo vento, que somado ao seu bom controle de chakra e sua grande capacidade como estrategista em batalha, acredito que isso a faria sair vitoriosa em uma luta contra Choji. Porém, ela só não é melhor estrategista do que o próximo da lista, inclusive foi justamente o QI dele que o fez sair vitorioso em sua luta contra ela no exame Chunin. É claro que eu estou falando dele, em 6º lugar Shikamaru Nara, e sim, eu sei que ele desistiu da prova, mas ele foi sim o vitorioso. Shikamaru é capaz de criar estratégias de batalha muito rapidamente para qualquer tipo de inimigo, o que o faz ser muito poderoso mesmo que ele não tenha uma capacidade destrutiva tão grande. E em 5º lugar temos Neji Hyuga, que era considerado um gênio de sua geração por ter aprendido sozinho as técnicas especiais de seu clã. É inegável que Neji é um dos genins mais fortes, e seus feitos durante o anime provam isso. Ele tinha muita destreza no controle de chakra, extrema habilidade em taijutsu, que com as técnicas especiais dos Hyuga o faziam ser um dos mestres nisso, além do Byakugan, que o deixava em outro patamar. Em 4º lugar temos Rock Lee. Mesmo não sendo um gênio como Neji, seu esforço e determinação fez dele um dos genins mais fortes de todos. Ele é o personagem mais rápido dessa lista, o que junto com sua força já o deixaria muito bem colocado. Porém, quando ele abre seus portões internos, acredito que só os 3 primeiros colocados dessa lista poderiam enfrentá-lo de igual.
E em terceiro lugar, temos ele, que já teve o gostinho de enfrentar Lee com os 5 portões abertos e saiu vitorioso, Gaara do Deserto. Acredito que todos já saibam bem como Gaara é forte, seja por suas reservas de chakra absurdas que o permite fazer praticamente o que ele quiser com sua areia, seja para técnicas ofensivas extremamente fortes como o caixão de areia ou a tsunami de areia, ou seja para sua defesa absoluta. Fora que nessa época ele ainda podia se transformar no Shukaku, o que faz do Gaara um personagem totalmente fora dos padrões normais de força de um Genin. Porém, ele fica nessa posição porque o próximo da lista já o derrotou em sua forma final de Shukaku, que é ele, em segundo lugar, Naruto Uzumaki. Claro que o Naruto precisou da ajuda do Gamabunta para vencê-lo, mas isso só mostra como o Naruto já era forte e tinha uma reserva de chakra gigante, que o permitiu invocar o sapo, e também o permitia fazer seus multiclones das sombras, que é uma técnica extremamente útil em batalha. Fora que o Naruto também já utilizava o Rasengan, que é um jutsu de ranking S, e só personagens fortíssimos da saga eram capazes de utilizá-lo também. Isso somado ao manto de chakra da Kurama com certeza deixa Naruto no nosso segundo lugar da lista. E em primeiríssimo lugar temos Sasuke Uchiha. E não podia ser diferente, já que o Sasuke, utilizando o selo amaldiçoado do Orochimaru no nível 2, foi capaz de derrotar o Naruto com o manto de uma cauda do Kurama na luta que eles tiveram no Vale do Fim, no final da saga de Naruto clássico. Fora que com seu Sharingan de 3 Tomoes, ele era capaz de ler e copiar os movimentos dos seus adversários, o que o deixava com uma enorme vantagem em combate. E esse foi o vídeo, então se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta se vocês concordam com a lista ou se discordam qual seria o ranking de vocês, deixa aí embaixo. Tchau!